você servir ele, né? Porém, a excelência não significa servir os ministérios por beleza. A excelência significa servir os ministérios assim, sem peso. A excelência significa para nós servir os ministérios prazeroso. A excelência envolve prazer, envolve alegria. A excelência envolve beleza. Então, nós, portugueses, que possamos passar por nosso cuidado, sabendo como espiritual para trabalhar o nosso caso, sem vontade, voluntários assim para fora, para se entendendo, né? Eu não sou voluntário, não sou pai, não sou pastor, eu recebo, o ministério, por exemplo, assim, recebe, excelência significa beleza, alegria no servir, prazer no servir, não pode ser um fato, não pode ser aquela coisa, poxa, isso aqui é cuidado com a vida, cuidado com as suas reuniões, cuidado com a abundância, cuidado com a simpatia, não afasta as pessoas, mas todas as pessoas, tá bom? Tá contigo, amigo. Maravilha. Obrigado, Sauer, dessa palavra devocional inicial. E o Sal pediu para eu rapidamente falar do nosso estilo de liderança e depois nós vamos para a agenda, porque o estilo de liderança ele interfere diretamente na agenda, né? Dependendo do estilo da liderança, a agenda vai ficar de um jeito ou de outro. Então bem rapidinho, tá, gente? Vou mostrar o que aconteceu na história da Igreja Betânia durante esses anos todos, né? E como é que a gente chegou no estilo de igreja que nós somos atualmente, tá? Então, vai aparecer para vocês aí um slide, e esse primeiro slide ele mostra toda a estrutura ou parte da estrutura de uma igreja presbiteriana. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Estão vendo? Tá aparecendo aí, gente? Maravilha! Então veja que uma igreja presbiteriana típica, como mostra nesse quadro à esquerda, essa coluna à esquerda tem o conselho, e veja que tem o conselho nomeia um conselheiro para o CP, para a UPA, outro para o MP, outro para a SAF, PH e assim por diante. Cada uma delas elege uma diretoria, e cada uma delas, além da sua diretoria, também organiza alguns departamentos que ficam ali dentro. Então, a nossa igreja presbiteriana é uma igreja formada por departamentos. Ela entra na categoria de igreja departamental. É uma igreja na sua estrutura assim. Isso se reproduz no presbitério, que está ali em cima, no sínodo e no Supremo Concílio. Por exemplo, nós vamos ter agora a nossa querida Bispa Nath, que vai participar de uma reunião nacional de adolescentes, que está ligado lá ao Supremo Concílio, tem uma estrutura nacional, depois tem a estrutura sinodal, depois a presbiterial, e finalmente chega na igreja também com a sua estrutura. Então é uma estrutura funcional, com presidentes, secretários, com aquela formação funcional, né, muito antiga e conhecida de todos nós. Quando eu cheguei, a nossa igreja não tinha condições de manter essa estrutura. Não tinha nem liderança e não tinha também os grupos adequados para isso, tá? Então a gente caminhou nessa outra direção que está aparecendo agora, tá? Que é uma organização dividida em duas asas, a asa ministerial e a asa pastoral. Então a igreja chegou a ter em torno de 10 ministérios
e a igreja chegou a ter em torno de 12 grupos funcionando, caminhando, tá? Tudo debaixo da equipe pastoral. O conselho funciona não como um conselho administrativo, mas é um conselho pastoral que, além de ter um pastoreio mútuo, também pastoreava os líderes facilitadores de cada segmento. E depois a gente chegou no momento em que a gente percebeu, não só pela nossa experiência, mas de outras igrejas com esse modelo, que a sobrecarga também se torna muito grande. Então a gente abriu mão da asa da esquerda ministerial e a gente ficou só com a asa da direita, que é a asa pastoral, tá? Esse foi o organograma nosso que prevaleceu até 2013, 2014, que mostra os grupos pastorais na parte de baixo e os grupos ministeriais em cima. O conselho está ali no meio, tá vendo? A equipe pastoral, a diaconia, tá? Então a gente caminhou bastante tempo assim, dessa maneira, e chegou um momento que a gente percebeu que a sobrecarga era grande, a gente abriu mão de metade dessa estrutura e ficou só com a metade de baixo, com grupos e equipes, tá? E a nossa visão de liderança, o perfil da nossa liderança foi baseado em Efésios 4, 11 e 12, que está aí, onde Paulo diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Baseado nesse versículo, nós criamos para a nossa igreja um estilo de liderança, um perfil de liderança que, em primeiro lugar, seja vocacional. Ou seja, é Deus que levanta o líder. Ali no texto diz que ele concedeu, ele mesmo ali está falando de Deus, tá? Está falando de Deus. Ele mesmo vocaciona e chama aqueles que ele quer, tá? Segunda coisa que a gente definiu como perfil é uma liderança compartilhada, ou seja, a gente trabalha em equipe. A primeira coisa, o líder é levantado por Deus, ele não é eleito, ele não é indicado pura e simplesmente, ele tem que encontrar o chamado, a vocação. A segunda coisa, uma vez que ele assume, ele tem que compartilhar essa liderança. O primeiro desafio do líder é formar sua equipe. Ele tem que formar uma equipe, ele tem que delegar, ele tem que dividir as tarefas, tá? Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer sozinho, tá? Ninguém consegue fazer um ministério ou uma tarefa ou uma missão sozinho, tá? O que já indica o terceiro perfil, que é ser multidisciplinar. A necessidade de complementar os meus dons com os dons e talentos de outro irmão. Eu preciso dos dons, dos talentos, preciso da formação de outros para que essa liderança seja uma liderança eficaz. Então tem que formar equipe, tem que trabalhar em equipe, não sozinho, tá? Então garantir que haja essa multidisciplinaridade, tá? O quarto perfil é a capacitação, é uma liderança capacitadora. Reparem ali no texto, que além de ter a multidisciplina, um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outro é pastor, outro é mestre. Ela é capacitadora por quê? Porque ela tem a visão de aperfeiçoar a igreja para que a igreja desempenhe o ministério ou o serviço, tá? Então, ela capacita, ela instrui, ela mostra como fazer, ela ensina, ela treina, tá? Ela supervisiona, acompanha, delega, tá? Por quê? Porque a igreja precisa servir, a igreja que serve, e o líder, ele é um líder que capacita, tá? Que incentiva, que inspira. A terceira, o quinto perfil, ela é diaconal. Tá? Vejam que ali fala que tudo isso visa o desempenho do serviço. Tá? Diaconia tem a ver com serviço. O diácono é o servo.
é aquele que é instrumento de Deus, é aquele que está à disposição da igreja para cuidar, para abençoar o corpo de Cristo. E finalmente ela é edificadora, ou seja, ela tem toda a sua estrutura firmada no discipulado. A gente discipula, a gente recebe, a gente cresce, a gente aprende, a gente anda com Deus para depois fazer alguma coisa para Deus. Então, antes do serviço, vem o discipulado, vem o edificar-se, tá? Então, não podemos, a gente nunca trabalha e a gente procura fazer o máximo para quê? Toda pessoa que quer liderar precisa estar sendo discipulado, tá? Aquela figura que está ali do barco, ela é bem contextualizada ao estilo de liderança nosso, que tem a ver com a visão, o que rema, o que socorre, tudo que está ali dentro do barco. E lembrando que, acima de tudo, quem serve precisa estar ancorado em Cristo. Quem não está ancorado em Cristo não pode servir, não deve servir, tá? Ancorados a serviço de Deus, tá? Muito bem. Tendo conhecido esse perfil e caminhando agora para a prática, principalmente no que diz respeito à agenda, você teria alguma pergunta em relação à sua liderança, aos desafios que você tem? Ah, você tem alguma colocação, alguma pergunta? Pastor, só para mim relatar aqui, o versículo aí, qual que é o livro? Efésios 4, tá. o versículo 11 e 12. Show. Maravilha, Andrezão. O que Ana Maria falou? Não, eu falei o versículo. Ah, você falou o versículo, desculpe. Alguma colocação, gente, ou pergunta? Deu para perceber por que nós não temos ministério mais na igreja? A gente deixou de ter ministério, nós não temos mais ministério. Antigamente era ministério de jovem, ministério de criança, ministério de adolescente. A gente abandonou aquela estrutura ministerial porque ela era muito cansativa e pesada, e a gente agora tem equipes e grupos. A equipe de culto, o ministério de adoração virou equipe de culto. Então é uma equipe, tá? E onde é que eles são edificados? Eles têm que ser ancorados, eles vão para um grupo para ser ancorado, mas o ministério não tem mais, ou seja, a equipe não tem mais aquela estrutura para treinar, capacitar, discipular, fazer encontros, fazer retiro, aperfeiçoar, não. Isso acontece no âncora, tá? Todo mundo vai ser treinado, capacitado, ministrado no âncora, tá? E depois vai servir numa equipe, tá? Serve lá na equipe ou no grupo. Aí tem o grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, o grupo dos jovens, o grupo do berechó, e assim vai, tá? Então são equipes e grupos, tá? Grupos para relacionamento e equipes para serviço, tá? E dessa forma a gente vai atuando e a gente vai trabalhando, tá bom? Então, nesse sentido e com essa visão de equipe, com essa visão, ô Mike, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Com essa visão do trabalho feito em equipe, da edificação vir antes do fazer, vamos pensar agora na nossa agenda, ok? E eu devolvo aí a palavra para o Sauer para estar nos conduzindo nessa etapa, tá? Conseguiram colocar lá as datas e tudo mais? Eu passei a minha para a Marise. Opa. A Marise? Eu passei para a Marise. Intercessão, corrida do dia da Ana Maria e corrida do Ah, porque a Milei estava colocando lá a agenda da oração. Você passou para Milei ou para Marisiana? Ah, meu pai do céu.
Nós não somos árvores já pré-determinadas, mas só precisamos ver algumas árvores para o segundo. Certo. Fechou ainda. Vamos decidir aí. Uhum. Também, se vamos fazer brechó em dezembro, também. Entendi.